बोलो निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। गिरधारी श्री राधा बिहारी जी की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। Could you bring the fan? Oi. Om Agyana Timiranda Sagyam Jana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, a ignorância espiritual. E por algum motivo que não seja outro, senão a sua infinita compaixão pelo sofrimento das entidades vivas, Srila Gurudeva ele direcionou o seu olhar misericordioso em minha direção para me entregar Dibya Gyana, Samana Gyana, o relacionamento eterno, o conhecimento sobre o relacionamento eterno por Deus. E assim tampar definitivamente o vazio existencial da minha alma, que se chama Avidi. Então, para ele, eu presto bilhões e bilhões de reverências. Namaon Vishnu Padaya, Gaura Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Srila Gurudeva Bom Maharaja Itinamene. A forma espiritual do Senhor Krishna é o objeto supremo de adoração. Por quê? Mata parataram nanyat kichit asti dananjayo. Maye sarvam idam putam sutrema. Não existe verdade superior à bela forma transcendental e espiritual desse Shyamasundara Shri Krishna. Tudo está sendo mantido por ele, assim como as pérolas elas estão ensartadas dentro de um cordão. Mata parataram nanyat. Não existe verdade suprema mais elevada. Não existe nada além do que Shri Krishna. Ele é quem? Bidyaman sarva bhutanam, sarva vidi sanatanam, budir budmatastam, edras binam. Porque Krishna, ele é a semente que está por trás de todas as existências. Janman sarva bhutanam. Quem veio primeiro? A semente da manga ou a árvore? Bidyaman sarva bhutanam. Krishna, ele é a semente que dá origem a todas as existências. Ele é a força de tudo que está por trás, de toda a força que nós podemos ver nesse mundo. Ele é a inteligência por trás de todos os inteligentes. Esse Krishna também, ele quem é? Ele é Akila Rasa Amrita Murti, Pashimara Ruchi Tarakapali, Kalito Shama Lalito Radha Preyam Vidur Jayati. Esse Krishna, que é o objeto de adoração dos Vaishnavas, chama Sundara Brajidananda Krishna. Ele é Akila Rasa Amrita Murti. Ele é um oceano onde todos os associados eternos, eles vão saborear o néctar espiritual do relacionamento eterno com Deus. Akila Rasa Amrita Murti Pashimararuti Karakapai. E para isso Krishna ele manifesta inumeráveis formas espirituais. Mas dentro desse oceano que é Akila Rasa Amrita Murti, que é chama Sundara Brajananda Krishna, existe um néctar supremamente doce. E somente uma pessoa transcendental é capaz de saborear. E quem é? É Srimati Radhika e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Srimati Radhika, ela saboreia de Shyamasundara Shri Krishna o néctar espiritual mais profundo que existe dentro desse oceano.
E assim é a forma espiritual. E essa é a filosofia espiritual dos Gaudiyas Vaishnavas. Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanaya Stadama Brindavanam Rama Kachiti Pasana Vrajavaya do Varganacha Kapta Shrimati Bhagavatam Pramanam Amanam Prema Pumartu Maham Sri Chaitanya Mahaprabhur Matandam Tatwadara Napara Tatwadara Nabara Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayas. A forma transcendental de Shema Sundara Sri Krishna, aqui com sua flauta, ele é objeto supremo de adoração. Mas como? Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayas Sadama Brindavanam. E a sua morada espiritual de Shri Brindavana, ela é igualmente adorável. Ramya Katiti Pasana Vrajavaya do Varganacha Kapta. Mas esse é um detalhe muito importante. O Pasana, a forma de adoração de Shrimati Radhika e das Vraja Gopis, que é o supremo objeto de como se adora essa forma espiritual. Essa é a opinião de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que Mahaprabhu ele distribui para todas as entidades vivas. Então nós somos muito afortunados, por quê? Porque hoje, Paramo Adibhutam, nós estamos tendo a imensa fortuna de ter associação com um sadhu que possui todas essas verdades espirituais no seu coração. E por que isso é tão importante? Porque a associação com o sadhu é a única forma que será capaz da entidade viva conseguir compreender todas essas verdades espirituais e poder adorar essa forma de Shama Sundara da mesma maneira que o Pasana, que o coração das Vrajadevis e de Shrimati Radhika. Por isso que a associação com os sadhus é Parama Adibhutam, é supremamente incrível e maravilhosa. Mahat Sangama Mahatmyan. Mahat Sangama Mahatmyan. Evoitod Parama Adibhutam. Krityarto Janavi Praso Asad Abut Tat Swarupavat. Brihadi Srila Sanatana Goswami, ele escreve esse sloka. Mahat Sangama Mahatmyan. Eivotad Parama Adibhutam. Mahat Sangha, a associação com os sadhus, ela é Parama Adibhutam. Ela é supremamente misericordiosa, né? Ela é supremamente, somente através da associação com os sadhus é que a alma espiritual ela pode alcançar a perfeição espiritual. A Juro Horti Veipunsam, o Dyantastam, Janashou, Tasyat Dati Kshonita, o Tamo Sloka Vartaya. O sol e a noite, eles são como dois ratinhos, o rato branco e o rato preto. E e qual é a função desse ratinho branco e desse ratinho preto? É corroer o tempo da entidade viva nesse mundo. Mas para aqueles que obtêm a fortuna de ouvir Harikata dos sábios, o que acontece? A vida, ela se torna, o tempo ele se torna eterno e a vida se torna o tempo. Isso é Parama Adibhutam. Isso são o incrível e maravilhoso milagre que acontece com a entidade viva na associação com o sadhu. Como o Srila Gurudeva ele cantou ontem um belo shloka. Ato Tyantkam Ksharam Prichami Bhavato Anagaha Sansari Yasmin Kishano Ardopim Sat Sango Sheva Dirninam. Nimi Maharaj ele pergunta para os 9 Ogredas: qual é o maior tesouro? Shevadir, qual é o maior tesouro que os seres humanos podem alcançar? É Mahat Sangama, é a associação com os santos e com os sadhus. E é exatamente isso que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui nesse momento. Pela misericórdia de Radha Govinda, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós estamos docemente podendo receber nosso Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Maharaj. Para quem é a primeira vez que está vindo aqui? A primeira vez. Srila Gurudeva, né? O palestrante de hoje é nosso Gurudeva, é nosso mestre espiritual. Ele é um representante de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus. Apareceu nessa era de Kali
para estabelecer o único processo em que a alma pode alcançar a perfeição espiritual. E qual é esse processo? É o cantar dos santos nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E no espírito incansável, Srila Gurudeva ele viaja pelo globo inteiro para entregar para as entidades vivas a filosofia espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E encontrar associação com o sadhu, com o santo, é muito raro, é a maior perfeição que a alma pode alcançar quando ela está na vida humana. Então nós estamos chegando aqui no final do festival, aqui no Sri Chaitanya Sarasvati, no Sri Narayana Goswami Gaudiya-mata de Itajaí. Vamos abrir a banda de rádio lá na E apesar da pandemia, Srila Gurudeva, ele conseguiu ultrapassar todos os obstáculos e vir até o Brasil para nutrir os nossos corações, para não nos deixar sozinhos, para fortalecer aqueles, todos os discípulos que ele coletou e que ele instrui com muito amor e afeição. Então eu também gostaria de agradecer aqui o templo Sri Narayana Goswami Gaudiya-mata. Ele foi fundado aqui por nosso Srila Gurudeva. Ele é uma misericórdia de Srila Gurudeva que manifestou esse templo para o quê? Para que nós podemos nos associar para cantar os santos nomes, para participar do Brahma Muhurta, do Mangala, adorar Srila Gurudeva e Thakuraji, para praticarmos bhajana e sada, cantarmos os santos nomes e ouvirmos sobre a filosofia espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque essa é a opinião do coração, na Tatru Adarona Paraha, essa é a opinião do coração de nosso Srila Gurudeva. Então, o festival ele está sendo supremamente excelente, e o templo ele não pode existir somente pela força de uma pessoa. E nós vemos aqui tantas pessoas que chegaram para ajudar com que o festival ele fosse totalmente exitoso, para deixar nosso Gurudeva com felicidade. Então eu agradeço todas as pessoas, agradeço o Ramabhadra Prabhu, que está sempre aqui, sempre cuidando do templo. Agradeço também todas as devotas, como a Radha Dasi, como a Mamorini, que elas também se empenham em ajudar no templo. Madhavananda Prabhu e todos os devotos que eu não posso me lembrar agora, e que eu esqueço, como a Govinda Priya, que veio lá de Florianópolis, ajudou a decorar o festival, e ajudou, o que seria de nós sem a Prachada depois? A Govinda, ela organizou, e os outros devotos, todos eles se engajaram juntos. Isso é o Seva, esse é o Seva, isso é servir Srila Gurudeva, ok? Então, ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos do Senhor encabeçados aqui por nosso Srila Gurudeva. Eles são como árvore dos desejos, e somente eles podem satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades vivas. Vante a calpa, taruga está aqui para se viver, tá? Portarão para valer, vamos na vida, Srila Gurudeva, que depada, bate primata, bom, Maharaj, aqui! Eu que só agradecer mesmo, Eu vou pegar o fio da linha do Madana, porque realmente o que eu vi aqui, eu estou aqui desde domingo e o que eu vi aqui de devotos ajudando a organizar isso aqui, enfeitar, comprar lâmpadas e pedir para fazer extensão e botar banner, bota em tripé, o vento derruba, Então realmente aqui foi assim um seva muito grande. Então o nome das pessoas o próprio Madana já citou, Então eu não vou citar nenhum para depois não esquecer, o Madhavananda esqueceu fulano, mas o que eu vi aqui foi, E agradecer especialmente ao Rambar, realmente que cuida do templo, que está aqui, todo dia, E também tive a grata surpresa de conhecer o Krishna Kamal, Está ali, ó. Uma alegria muito grande conhecer esse irmão aí.
Mas o que eu tenho mesmo que agradecer é o meu pai e minha mãe, que é o Gurudeva Vana Rosama Maharaj. Eu já falei esse dia, né? Eu realmente sou o que sou, graças a ele, né? Eu já consegui me desapegar dos meus familiares. Consegui no dia 25 de dezembro fazer o Nirjala Ekadasi com nenhuma visita, né? Graças ao Covid, né? Então ninguém veio, nem no dia 24 à noite, nem no dia 25 do dia todo. E fiz o Nirjala Ekadasi em pleno 25, né? Só não mandei nenhum aviso para uns devotos porque eu fiquei preocupado que alguém ficasse ofendido achando que eu estava passando da conta, querendo provocar as pessoas a fazer um Ekadasi no pleno dia de Natal, que normalmente é o dia, né, mais comum que o pessoal comemora em família, né? Então eu não mandei nada para ninguém, mas eu fiz o meu, né? Mas eu só tenho a agradecer mesmo a esse santo, né, homem. Eu sempre escrevo no Facebook, quer dizer, eu sou de Jaraguá do Sul, e assim, em termos védicos, assim, vocês vão dizer assim, eu vou dizer assim, o Jaraguá do Sul, eu digo em termos védicos, é o fim do mundo. Ou seja, quem jamais imaginaria que um sadhu, né, do quilate disso aí, que é um eterno associado de Shri Krishna, ou eterno associado de Mahaprabhu, de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ia me encontrar lá em Jaraguá do Sul. Então, realmente foi assim uma sorte muito grande. Eu já disse há alguns anos atrás, ali em Balneário Camboriú, que esse senhor é uma mina de ouro, né? Todo mundo ficou estranhando, né? Poxa, será que ele tem metal ouro, né? Não, mas a riqueza dele é espiritual. E tenho certeza também que todos vocês que estão aqui agora sentados estão sendo agraciados a vir com uma fortuna muito grande de estar na presença de um sadhu desse quilate. Isso aqui não é um sadhu comum, isso aqui quando eu digo, é o eterno associado de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, isso não é comum. Eu vou parar por aqui, que eu só tenho a agradecer que está todo mundo aqui para escutar ele, não para escutar eu, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Uma guiana Timinadasya, Gyana Ganasala Kayana, Sakstu, Amitanjanata, Maestri Guravenma. Tá bom assim? Então eu quero prestar um pouquinho mais para frente, eu acho. Eu queria prestar minha reverência a todo o nosso Guru Varga, especial ao meu Siksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vana Maharaj, a todos os Vaishnavas e todos os Vaishnavis que têm agraciado todo dia aqui, no templo, né? E prestigiando nosso Gurudeva, uma pessoa incomum mesmo nesse mundo, né? Quando a gente olha assim, ó, a lila humana de Gurudeva, a gente olha para ele, a gente vê assim uma pessoa que ele fez faculdade como a gente, e sente fome e tudo, mas na realidade ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa santa, ele não, sabe, quando você olha para a lila dele, você fica impressionado, assim como o Sr. Brahma também, ele ficava impressionado quando via Krishna. Quem é aquele menino com todo esse passatempo? Então a gente olha para Gurudeva, eu não sei, aqui tem pessoas mais novas e tal, talvez não se entende essa importância da presença do Gurudeva em nossas vidas. Porque na realidade eles são enviados pelo próprio Krishna, por Srimati Radharani, são sakas e sakas são associados aos eternos do Senhor que vem a esse mundo. Tem uma evidência disso, a maioria dos devotos, eu sei que conhece a história de Gopakumara. E Gopakumara é incrível a história dele, ele é bem detalhado a história dele no Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, também no livro de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, indo além de Vaikunta. E no livro de Srila Gurudeva, que é maravilhoso também, que ele faz um comentário no Sri Swaniyama Dasaka, ele também fala de Gopakumara. E Gopakumara, ele é tão interessante que assim, ó,
Eu não sei descrever belamente Gurudeva. Quando escreve, você fica encantado, parece que está vendo um filme na frente, né? Então, a história de Gopakumara, ele nada ficava satisfeito. Ele tinha tanta fé, tanta nista no Gopala Mantra, no Diksha Mantra que o Guru deu para ele, que ele foi em planetas Vaikunthas, foi em Dwaraka, foi por tudo. Mas nada ficava totalmente satisfeito. Até que um dia, ele veio em Vrasa e entrou no humor, na Arasa, de ser um amigo de Krishna, em Sakya Arasa. Aí então, nossa, ali pronto, passou tudo que ele tinha procurado. Eles já eram amigos. Inclusive, na Lila de Krishna é chamado Swarupa. Então, mas é evidência como é o próprio Srimati Radharani e o próprio Krishna que manda esses devotos puros do Senhor nesse mundo, já que é um mundo tão caótico, que a gente até vive com um mantra de que ninguém é perfeito no nosso mundo. Eu sempre digo, não é verdade. A maioria das pessoas são perfeitas. Eu já vi gente perfeita nesse mundo. Eu conheço o Gurudeva, eu sei que ela é perfeita. Eu nunca vi alguém que você... Para mim, ele é perfeito. Entendeu? Não tem. Todo o Shastra comanda. É o próprio comportamento dele. Não é só o conhecimento. Qualquer conhecimento ele tem sobre qualquer assunto. Né? Então, Gopakumara, ele estava lá em Sakyarasa, com Krishna, com alguém. Um dia, Srimati Radhika chegou e disse assim, ei, você tem que ir ao mundo material. Tem gente lá que precisa das suas instruções. Você tem que ir lá dar seu Harikata. Aí Gopakumara pensou, mas eu não posso, eu vou pastorear todo dia. Ele é um vaqueirinho, né? Eu vou pastorear todo dia com Krishna. Como é que eu vou largar o pastoreio assim e sem falar nada para Krishna? Eu não posso ir. Aí depois ele pensou mais um pouco. Ele pensou, mas Krishna é totalmente cativado por Srimati Radhika. Então, se eu atender esse pedido dela, ele vai ficar muito mais contente comigo do que se eu for, do que ter a minha companhia no pastoreio, levar os bezerrinhos, né, para a floresta e tal. E aí o que ele fez? Ele veio a esse mundo. Isso é uma evidência de que, na realidade, esses gurus, mestre espiritual, tantos outros nomes que a gente pode dar para eles, na realidade eles são enviados pela própria Srimati Radhika. Então é isso. E ainda mais assim para entender, né? Eu vejo que tem pessoas novas assim, afinal, o que Gurudeva faz? A gente tem aquela sabedoria dele que encanta, para nós que estamos há muitos anos, a gente fica assim completamente encantado. Mas qual é a maior função dele? Qual é a especialidade mesmo de Gurudeva? Na realidade é a purificação do coração. Todos os shastras dizem, se você sozinho, você pode cantar, ser muito erudito e tal, isoladamente, você não consegue nada. Você não se libera desse mundo. Na realidade, a função dele, a especialidade dele, é justamente a purificação do nosso coração. É assim que a gente vai santificar. A gente olha para uma pessoa santa, como Gurudeva. E realmente ele é uma pessoa santa. Não é porque eu acho, não é porque Madonna diz, ou qualquer devoto. Ele é mesmo. Estudem as escrituras. Vejam o dia dele. Todo o dia dele, desde que para vocês verem. E ele parece uma lila humana. Ele está com nós para ter um exemplo para nós, né? Então, Gurudeva tem essa potência. Então ele purifica. E como é que ele purifica o nosso coração? Através do seu Harikata, das suas instruções. A gente pensa em estar ouvindo, ele faz tantas analogias, tantas histórias, né, que temos Puranas e tal. Mas ali no meio dele, diretamente e indiretamente, ele está dando instruções. Então, nós falamos assim, abre ouvidos e ouçam. Mas ouçam também o que tem que ser feito. Que na realidade está ali no meio. Porque ele diz, ele não vai te obrigar, né, aquela pessoa lá tirando. Não, você se olha assim. E olha, queira ou não, esse é o único caminho que leva a Deus. Eu vi Gurudeva, não tem mais nenhum outro. Então, minha reverência toda e eternamente, Jai Gurudeva. Om Megananatimiradasya Gananjana Salakaya Chaksura Maritanjana Tasmi Shri Gurave Tá, mas o Namaha. pessoal tá pedindo pra tirar esse negócio do backstand. Ou botar do outro lado. Bom, primeiramente eu peço as minhas mais Hã? respeitosas reverências ao mestre espiritual Shiva Gurudeva Vana Essa aqui tem Maharaj. que ficar olhando, tem que ficar olhando se tá tudo bem. E aqui não vai. E também peço as minhas referências a todos vocês, devotos, convidados. Mas eu tenho que ficar de olho. né? Haribol, Hare Krishna.
Acho que todos nós estamos muito felizes, né? Muito satisfeitos. Foram 3 dias maravilhosos com o Gurudeva. Eu me sinto muito à vontade aqui, é como se fosse minha segunda casa. É muito bom estar aqui com todos os devotos. Geralmente uma vez por semana eu venho aqui para o templo, tento vir uma vez no Mangala. E como é importante a gente ter um templo assim. Esse templo foi a misericórdia manifestada de Gurudeva, como se fosse uma extensão de Gurudeva. A gente sente a presença dele aqui. É muito importante ter esse espaço, esse templo, para a gente se reunir, estudar os Shastras, cantar o Mahamantra juntos, dar apoio um para o outro para avançar na nossa vida espiritual. Então eu sou muito grata ao Ramabhadra, ao Krishna Kamal, a todas as devotas e especialmente ao Madana, porque ele, né, fica sempre pegando no pé. Vamos pro templo, vamos estudar. E isso é importante, sempre ter alguém para nos apoiar, para nos ajudar quando o Gurudeva não está. Então, só posso agradecer muito e obrigada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilna Tasmai Sri Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanya Namane Gaurapise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptaka Anchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Priye Om Vrindavai Tulasi Devai Priya Vai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattva-bhakti Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Deixa um pouquinho mais pra cá. Tô passando ali no meio. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavamana Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavamana Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble
Respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nityalila, Prishtam Vishnupad, Ashtottara Satyaman Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, Srila Gurunanda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnupada e Suttarashata, chamado Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravistam Vishnupada e Suttarashata, chamado Bhaktivedanta Shalnarayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências, Dandavat Pranams, aos pés de lótus Nitya Pravistam Vishnupada e Suttarashata, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So, I'm very happy to come in Gauranaran Gauriamadin Tajai. Estou muito feliz de vir aqui na Goura Narayana Gauriya Mata, aqui em Itajaí. And all you very enthusiastically also management this temple and fulfill the desires of Gurudev and also Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Vocês estão cuidando desse templo muito bem, com muita animação, vocês estão cuidando do templo, e assim vocês estão satisfazendo o dever do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Gurudeva. So I hope continue, you also do and management this temple and preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Então espero que vocês continuem cuidando aqui do templo, tá? E assim pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu no mundo inteiro. And especially you have to fulfill the desires of Gurudev, that is called Brihat Madanga Seva. That means printing the books and big book distribution. Then everybody will realize what is our aim and object. Então vocês têm que pregar a mensagem também de Gurudeva em toda parte, do Brihat Mridanga Seva, especialmente distribuindo livros. E assim as pessoas vão poder compreender qual que é a nossa missão, nossa mensagem. And in the beginning you can also print small Gurudev books and distribute the people. Então, a princípio vocês podem imprimir livros bem pequenininhos assim, né, de Gurudeva, esses livros pequenos para distribuir para todo mundo. And especially Gurudev one very important book that is called my Shiksha Guru and Priya Bandhu. This book should be preached to everywhere. Then people they understand what was the internal relationship with Srila Gurudev and Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj. Especialmente tem um livrinho, né, que é bem pequeno, que vocês devem imprimir e pregar assim, tipo, difundir esse livro em toda parte, que é o livro Meu Shiksha Guru e Priya Bandhu. Tá? É um livro muito importante que vai contar a história da relação, da amizade que existia, da relação muito íntima que existia entre Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Aí as pessoas vão poder compreender sobre essa relação se vocês difundirem esse livro por aí. And Bhaktivedanta Swami Maharaj, he took sannyas from Nityalabhaktam Vishnupad, Ashtottara Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Então, como por exemplo, na verdade, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele tomou sannyasa de Nityalila Pravistam Vishnupada Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj. Olha, esse é o livro, ó. Vocês todos podem ver, meu Shiksha Guru e Priya Bandhu, tá em português. And what was his relationship, everything also explained in this book, because many people they also misguide, and for this regard Gurudev manifested this book, My Priya Bandhu and Shiksha Guru. Então, muitas pessoas estão desencaminhadas porque não conhecem a verdadeira relação de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj com Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Por isso que é muito importante que todos leiam esse livro para entender essa relação que eles tinham. This is also in our Portuguese language also. Então esse livro está disponível em português, todos vocês podem adquirir no final da aula, tá? Quem não tem ainda. So I request to all you collect this book and read. Então eu peço que todos vocês leiam esse livro, comprem, adquiram o livro, leiam e espalhem esse livro por todos os lados, muito importante. Who did not collect religion, quem who has não comprou esse livro ou não tem esse livro, levanta a mão quem ainda não tem o livro, ó, o livro aqui, ó. Quem não tem ainda? Todo mundo tem o resto, todo mundo?
They may not understand. Vocês nem entenderam, né, o que eu falei, por isso vocês não estão levantando a mão. Fala sério, fala a verdade. If you have know this book, you must take this book. Quem ainda não tem esse livro precisa pegar esse livro. Okay? And you read, then you understand what was the relationship between Srila Gurudev Nand Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Swami Nós Maharaj. podemos entender a relação entre Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And otherwise, many people also misguide to you, and they also and then you may not, maybe you commit offense to the feet of Gurudev and Swami Maharaj. Então, porque se você não lê esse livro, muitas pessoas podem acabar te desencaminhando. E você pode acabar cometendo uma ofensa aos pés de lótus de Gurudeva, ou de Srila Narayana Goswami Maharaj, e também aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. So I humble request to you, all you collect this book. Então eu humildemente peço a todos vocês que vocês todos comprem esse livro, adquiram esse livro. And also preach to everybody. E preguem essa mensagem desse livro para todos. So now coming, actually today is very excellent, auspicious day, because in our 6 Goswamis, among the 6 Goswami, then Srila Jiva Goswami Pad, he was prominent. Então hoje é um dia também muito super excelente, auspicioso, muito sagrado. Porque hoje é o dia do desaparecimento de Srila Jiva Goswami. Ele que era um dos Goswamis muito proeminentes entre os 6 Goswamis. And so today, the disappearance day of Jiva Goswami Pad, so I want to speak few words about his contribution and life history. Então, porque hoje é o dia do desaparecimento de Srila Jiva Goswami, tá? Eu quero falar algumas palavras sobre a história da vida dele e as contribuições dele. And also, in this book also, Gurudev Centennial coming, also Jai Gurudev, and special also 2021 Centennial. Then this book, this also Patrika magazine, you have to collect and read Gurudev life history and his contribution. Então vocês também têm que adquirir essa revista, né, sobre o centenário de Srila Gurudeva. Vocês todos devem adquirir e ler essa revista que vai falar sobre a história da vida de Gurudeva e sobre a contribuição dele. Está disponível também no final da aula, todos podem comprar. So now coming in this way, among the 6 Goswami, Jiva Goswami Pad, he was very prominent acharya. Então, entre os 6 Goswamis, Srila Jiva Goswami era um acharya muito proeminente. Sirup Sanatan Bhatta Raghunath, Siji Gopal Bhatta Das Raghunath. এই 6 গোসাই করি চরণ বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ. And if we pay our obeisances, lotus feet of 6 Goswami, Sirup Sanatan Bhatta Raghunath, Siji Gopal Bhatta and Das Raghunath, then you will attain your highest perfection. Então, se nós prestarmos nossas reverências aos 6 Goswamis, né, que são Shirupa Sanatana, Bhatta Raghunatha, Dasa Raghunatha e também Gopala Bhatta e Jiva Goswami. Se a gente prestar reverências para eles, nós iremos alcançar a perfeição suprema. And all your obstacles of bhajan and sadhana will be destroyed. E se prestarmos reverências aos Goswamis, 6 Goswamis, todos os obstáculos à nossa vida espiritual serão destruídos. So now coming to Jiva Goswami Pad, and he was very near and dearest of Rup and Sanatana. Então, Srila Jiva Goswami ele era muito próximo e querido a Rupa e Sanatana. Actually, Jiva Goswami father name was original Anupam. Na verdade, o nome do pai de Srila Jiva Goswami era Vallabha ou Anupama. Srila Sanatana Goswami Pad and Rupa Goswami Pad and Jiva Goswami's father and Vallabha or Anupam, they also perform bhajan and sadhana together in Ramkeliga. Na verdade, Rupa Goswami e Sanatana Goswami e o pai de Jiva Goswami, que era Anupam, ou também conhecido como Vallabha, eles praticavam bhajan e sadhana juntos num local chamado Ramakeligram, uma vila. When Chaitanya Mahaprabhu came from Jagannath Puri and proceeded to Navadip Dham, Vrindavan, on the way when Lord Chaitanya Mahaprabhu arrived in Ramkeliga, and that time Rup Sanatan and also Anupam, they met with
Lord Chaitanya Mahaprabhu also. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava vindo de Jagannath Puri, indo para Vrindavana, no caminho ele parou nessa vila Rama Keligram, e lá foi onde ele se encontrou pela primeira vez com Rupa e Sanatana e também com Anupam. That time, Jiva Goswami Pad, he was a very small boy. Nessa ocasião, Srila Jiva Goswami era uma criança pequena. But later, Jiva Goswami Pad, he met with Nityananda Prabhu in Navadvip Dham. E aí mais tarde, Jiva Goswami Pada ele se encontrou com Nityananda Prabhu em Navadvipadam. And Jiva Goswami Pad, he also performed Navadvip Dham Parikrama with Nityananda Prabhu. E aí Srila Jiva Goswami ele fez também o Navadvipadam Parikrama com Nityananda Prabhu. And these things also Srila Bhaktivinoda Thakur very nicely and elaborately explained Navadvip Dham Mahatma Grantha. E tudo isso está muito bem explicado por Srila Bhaktivinoda Thakura em seu livro Navadvipadam Mahatma, as glórias de Navadvipadam. Jiva Goswami Pad, he was very learned and scholar's person. Srila Jiva Goswami ele era muito erudito, um acadêmico muito erudito. Within couple years, he learned all Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, everything. Em poucos anos apenas de vida, ele aprendeu todas as escrituras sagradas, os Vedas, Puranas, Upanishads, Gita, tudo. Then he also did Navadvip Dham Parikrama. E também ele fez o Navadvipadam Parikrama. Then Nityananda Prabhu told to him, Jiv, you have to go Vrindavan and do bhajan and sadhan under guidance of your uncle Arup and Sanatan. E aí, lá em Navadvipa, Nityananda Prabhu falou para Jiva, ele falou, Nityananda disse, ó Jiva, você tem que ir para Vrindavan agora, praticar sua vida espiritual, sua bhajana e sadhana, sob a orientação dos seus tios, Rupa e Sanatana Goswamis. So according to the instruction of Nityananda Prabhu, Jiva Goswami Pad, he proceeded to Vrindavan, but on the way, few days, by few months, he also met with Sarvabhauma Bhattacharya's disciple, Vachaspati, Madhusudan Vachaspati. Mas antes de ir para Vrindavan, no caminho, In Kasi, no? Srila Jiva Goswami parou em Kashi e lá ele estudou o Vedanta com o discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya que se chamava Madhusudana Vachaspati. Because when Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed all Vedanta, Tattva, Darshan and Vaishnava philosophy with Sarvabhauma Bhattacharya, and Lord Chaitanya Mahaprabhu cut Sarvabhauma Bhattacharya's Advaitavad, Shankar philosophy. So for this regard, Jiva Goswami Pad, he wanted to learn how Lord Chaitanya Mahaprabhu defeated Sarvabhauma Bhattacharya. Porque o que aconteceu? Quando Mahaprabhu ficou por 7 dias, na verdade, ouvindo essa filosofia do Vedanta, Sarvabhauma Bhattacharya, mas aí depois Mahaprabhu ele cortou todos os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya e ensinou para Sarvabhauma Bhattacharya a filosofia perfeita do Vedanta, né, da filosofia do Vedanta. E aí esse conhecimento que Sarvabhauma Bhattacharya ouvira de Mahaprabhu, ele passou para o seu discípulo Madhusudana Vachaspati, e agora Jiva Goswami também iria aprender todas essas conclusões de Mahaprabhu acerca do Vedanta. Then Jiva Goswami Pad, he arrived in Vrindavan Dham and staying with Rup Sanatan. E aí, Jiva Goswami chegou a Vrindavana e começou a viver lá com Rupa e Sanatana. And especially Jiva Goswami Pad completely surrendered lotus feet of Rupa Goswami Pad. Especialmente, Jiva Goswami Pada se rendeu completamente aos pés de lótus de Rupa Goswami Pada. And Rupa Goswami Pad gave him also Diksha mantra to him. E aí, Rupa Goswami deu Diksha mantras para Jiva Goswami. And under guidance of Rupa Goswami, he learned all Shastras. E Jiva Goswami aprendeu todas as escrituras sob a orientação de Rupa Goswami. And he also served the lotus feet of Rupa Goswami Pada. E Jiva Goswami Pada serviu aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami. Understand? That is called Guru Seva, because our scriptures explain without servicing the lotus feet of Guru, any method, you cannot attain your highest perfection. Então, Jiva Goswami fez muito Guru Seva, serviço aos pés de lótus do Guru dele, Rupa Goswami. Porque as escrituras explicam realmente que sem fazer serviço ao Guru Seva, não tem como a gente alcançar a perfeição espiritual. And two kinds of Guru Seva. One is called Vapu Seva, another is called Vani Seva. Então, tem dois tipos de Guru Seva, né? Vapu Seva e Vani Seva. Vapu Seva means to serve to Gurudev is physically to serve, washing his cloth, cooking for him, massage his feet. This is called
Bapu Seva. And Bani Seva, and transcribe Gurudev Hari Katha, and his philosophy, and print and preach to everywhere. That is called Bani Seva. Bani Seva is the best service of Guru. Então, existem esses dois tipos de serviço ao Guru. Vapu Seva é um serviço físico. Por exemplo, assim, você cozinhar para o Guru, você lavar a roupa do Guru, massagear o Guru, o corpo do Guru, né? Isso é Vapu Seva. Agora, Vani Seva é você, por exemplo, assim, transcrever o Harikatha, as palestras do Guru, né? E você pregar, né, essa mensagem no mundo inteiro. Isso é Vani Seva. E Vani Seva é superior, é o melhor, é o melhor. So for this Srimad Bhagavatam, 7th canto, Prahlad Maharaj told all his friends about Guru Seva. E então, no chamado Bhagavatam, no 7º canto, Prahlad Maharaj falou para todos os seus amigos sobre Guru Seva. Em qual verso? Guru Susrusva Bhakta Sarva Sarvarabhina Cha Sangena Sadhunam Isvara Aradhananya Cha. Guru Susrusva, rendering service, the lotus feet of Guru. Then all the Shastra Siddhanta and realization Anubhuti will manifest in your heart. Então, se a gente fazer, né, se ocupar em serviço aos pés de lótus do Guru, todas as realizações espirituais e as conclusões das escrituras vão se manifestar no nosso coração. So for this regard, Jiva Goswami Pad, he served to Rupa Goswami Pad and learned all Shastra and with him. Então, por isso, Srila Jiva Goswami Pada ficou com Srila Rupa Goswami, aprendendo todas as escrituras dele. And he was very learned scholar. Already I told Jiva Goswami Pad, very scholar and learned. Mas eu já tinha dito que Jiva Goswami, ele era muito erudito, muito versado em tudo, muito acadêmico, muito inteligente. Once in Vrindavan, Rupa Goswami Pad, he was writing one grantha. Então, uma vez em Vrindavana, Srila Rupa Goswami estava escrevendo um livro. In the meantime, one great scholar's person, his name was Balbhacharya. E aí, de repente, chegou um homem que era muito versado, muito erudito, o nome dele era Vallabhacharya. And he came and met with Rupa Goswami Pad. Então, Vallabhacharya veio e se encontrou com Srila Rupa Goswami Pada. And Balbhacharya asked Rupa, what grantha are you writing? E Vallabhacharya perguntou assim, Rupa, qual o livro que você está escrevendo? That time, Rupa Goswami Pad, very humble, he told, I am writing which grantha? Bhakti Rasamrita Sindhu. E aí, humildemente, Srila Rupa Goswami disse, estou escrevendo o Bhakti Rasamrita Sindhu. And Gaudiya Vaishnava grantha, these prominent two granthas, everybody have to learn. Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjal Linmaniga. Na verdade, há dois livros que são muito importantes para o Gaudiya Vaishnavismo. Todos deveríamos estudar e ler esses livros, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu e o Ujjala Nilamani. Rupa Goswami Pad, he wrote many granthas, but these two granthas is very prominent. And he wrote all the Vidagdha Madhav, Lalit Madhav, Ujjal Linmani, Bhakti Rasamrita Sindhu, and many granthas he wrote. But these two granthas are very prominent. Everybody have to read. And if you enter in deep philosophy and Suddha Bhakti, and especially Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjal Nilamani Grantha. Então, Srila Rupa Goswami escreveu muitos livros, como também Vidagdha Madhav, Lalita Madhav, etc. Vidagdha Madhav. Vidagdha Madhav, mas esses dois livros em especial, Bhakti Rasamrita Sindhu e Ujjala Nilamani, são importantíssimos. E qualquer pessoa que queira de fato adentrar em Bhakti, Bhakti pura, precisa ler esses livros, estudá-los. So now coming to Jiva Vallabhacharya asked Rupa, what in your grantha, which slok are you writing? Então, Vallabhacharya, esse erudito que tinha chegado ali, perguntou para Rupa Goswami, Rupa, que verso você está escrevendo nesse seu livro novo? Then Rupa Goswami Pad, he told, I am writing these slokas, Bhukti Mukti Spriya Javat Pisachini Di Vartate Tavad Bhakti Sukham Satra Katham Abhuddhayo Bhavit. And if you enter in Suddha Bhakti and have to give up all kinds of desires of and Bhukti Mukti, desire of sense gratifications, even desire of Mukti, liberation. And Bhukti Mukti Spriya Javat Hida Pisachini Vartate.
Então ele estava escrevendo esse verso que diz que se você quiser realmente avançar na devoção pura, a felicidade da devoção pura, você precisa abandonar as bruxas desses desejos. O desejo de quê? Desejo do desfrute, né, dos prazeres materiais e o desejo pela liberação. And who knows this sloka? Quem sabe esse verso? Huh? Learn. Wait, you're not learning. Krishna Kripa, how are you sleeping? Bhukti mukti spriha javato pisachini hidi vartate stavat bhakti sukhas tatra katham abuddhaya bhavit. Huh? You understand this? This sloka is very nice. And then Ballavacharya he told, listen, Advaitavadis, they perform hard austerities, how to merge, how to get liberation and mukti. Então, esse verso é muito importante, vocês deviam aprender esse verso é muito importante mesmo, né? Vallabhacharya, ele falou assim, ele falou assim, Vallabhacharya, mas todo mundo dá duro para alcançar a liberação, todo mundo, é muito difícil obter a liberação. So why did you compare the mukti as like ghost? Então, por que nesse verso, Rupa Goswami, por que você comparou a liberação com uma bruxa, um fantasma? Here is the bhukti mukti spriha javata pisachini divartate. Pisachini means witch or ghost. Então, o verso diz, mukti mukti javat spriha pisachini. Então, pichati significa exatamente bruxa, fantasma. Others ghosts you can also kick out. But another types of ghost not easy to kick out from your house, not so easy. Então, existem alguns fantasmas que é fácil de você espantar, mas tem um tipo de fantasma que é muito difícil conseguir tirar ele da sua casa. Which ghost? Could you remember? Lembra do nome da fantasma que eu falei? One day I told, follow. Sakshuni ghost. This ghost, she is very powerful. Not so easy to kick out from your house. Então, tem essa fantasma, que o nome dela é Sakshuni, né? Uma fantasma Sakshuni. Essa aí é muito difícil de tirar da sua casa, é muito difícil mesmo. Understand? Né? Entendem? Eu contei no outro dia. That she ghost, then a female ghost, Sakshuni. She can manifest as like your wife and stay your wife, and she will take your wife, put in one cave. Então, na verdade, é uma fantasma, uma mulher, é a fantasma, essa aí. E aí, ela é uma fantasma feminina, uma mulher. E o que ela faz? Ela entra na sua casa, tá? Então, você tem um homem casado com uma mulher. E aí, essa fantasma vai, pega a sua mulher e coloca a sua mulher numa caverna. Deixa a sua mulher presa. E ela fica na sua casa como se fosse a sua mulher, se manifestando na forma da sua mulher. And slowly, that Sakshuni ghost, she will suck in all your blood. Then one day you will die. Você acha que ela é sua mulher, mas não é uma fantasma, uma bruxa, uma fantasma. E ela vai pouco a pouco sugando todo o seu sangue, né, do marido. E aí depois você acaba morrendo por causa disso. One day I told this katha. Eu contei outro dia essa história, né? This ghost, she is very powerful and very difficult to recognize. She is ghost or she is your wife. Então, essa fantasma ela é muito forte, assim, é poderosa mesmo. E assim, é difícil você reconhecer se é a fantasma ou se é sua mulher de verdade. Você não sabe dizer. Difícil. Understand? Then one day your wife will die and also you will be die. Yeah. Your wife was in the cave also, right? Yes. Então, e aí o que acontece? Aí vai chegar um dia que a sua esposa que estava na caverna também vai morrer e você também vai morrer por causa da fantasma. So how will you know your wife is ghost or not? Então, como reconhecer se a sua mulher é uma fantasma ou não? How? What did I say? Eu falei. Feet is completely opposite way, no? Your feet this way or Sakshuni good feet this way. Então, lembra que eu falei que seus pés são para frente, mas os pés dessa fantasma eles são virados para trás. Então você pode olhar para o pé e assim você reconhece se é uma fantasma ou não. Se o pé estiver virado para trás, os dois pés, é porque é uma fantasma. So that means every day
you also see your lotus feet of your wife. Então, todo dia você tem que checar os pés de lótus da sua esposa, para ver se está para frente e para trás, tá? Huh? Just I joked, but this is true also. My Gurudev told, my Gurudev, he delivered many ghosts. É uma Uttam brincadeira, Uttam Mahabhagavad Sri Vamana Goswami Maharaj, at the picture. Yeah. é uma brincadeira, mas é verdade, na verdade. Isso é verdade. O meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, ele é um Uttam Mahabhagavad, e ele, na vida dele, ele libertou muitos fantasmas. So now coming in this way, so Vallabhacharya, he asked Rup, so why did you compare the desire of mukti as like ghost? Então, Vallabhacharya falou, então por que você comparou o desejo pela... Não, por que você comparou a liberação como uma fantasma? A uma fantasma. Then Rupa Goswami was very humble. He told, oh, you are also learned scholars person. You may also edit my some slokas and words, what do you want? E aí Rupa Goswami disse para Vallabhacharya, você é um erudito, muito versado, então você pode editar o verso que eu estou escrevendo, você pode editar, mudar qualquer palavra que você queira. Then Vallabhacharya told, oh, now is midday. I have to take bath in Jovana and chant my Gayatri mantra and others activities. That is called Annik. Então, Vallabhacharya falou, olha, agora é meio-dia, eu vou ter que tomar banho no Jamuna, cantar os meus mantras, fazer o meu Anik, fazer outras atividades, não vai dar agora. Maybe tomorrow I will come and edit of this sloka. Mas amanhã eu venho aqui e edito o seu livro, talvez. Eu vou tentar ver amanhã. Then Vallabhacharya, he went to take bath in Jovana. E aí Vallabhacharya foi tomar banho no rio de Jamuna. But Rupa Goswami Pad, very intelligent disciple. What is his name? Jiva Goswami. My Gurudev, he wrote, this is absolutely truth. Mas o discípulo de Srila Rupa Goswami, quem? Jiva Goswami. Ele ficou assim, pensando, ele quer mudar o que o meu Gurudev escreveu, mas o que o meu Gurudev escreveu é verdade absoluta. How possible Vallabhacharya he will edit the slokas of Rupa Goswami? Como é possível o Vallabhacharya querer editar, mudar um verso que o meu Guru, Rupa Goswami, escreveu? So Jiva Goswami cannot tolerate this word. Jiva Goswami nem aguentava ouvir isso, de saber que alguém queria mudar, editar o que o Guru dele tinha escrito. So Jiva Goswami Pad, he told his Gurudev, Rupa Goswami Pad, now water is not here. So I had to go to Jovana fetching water. E aí Jiva Goswami então, falou pro seu Guru, Rupa Goswami, estamos sem água aqui, eu vou lá no Jamuna pegar um pouco mais de água. So Jiva Goswami Pad, he came in the same steps where Vallabhacharya was taking bath. E assim Jiva Goswami, acabou saindo ali de onde ele estava com o Srila Rupa Goswami e foi lá no rio de Jamuna, no mesmo local onde tem os degraus, para tomar banho no rio, foi lá no mesmo local onde estava Vallabhacharya. Then Jiva Goswami Pad start to discuss the same sloka, which Rupa Goswami Pad composed in his Bhakti Rasamrita Sindhu or sloka, Bhukti Mukti Spriya Javata Pisachinidhi Vartate Stavat Bhakti Sukastatra Katham Abuddayo Bhavet. Olá. Então, e aí o que aconteceu lá no rio Jamuna, Jiva Goswami Pada começou a discutir com o Srila Vallabhacharya sobre esse verso. And Jiva Goswami Pad asked Vallabhacharya, my Gurudev wrote this verse, this is perfect, absolutely perfect. Jiva Goswami disse para Vallabhacharya, o meu Gurudev escreveu esse verso é perfeito. And in this verse, no any faults. Não tem nenhum erro nesse verso, nenhum. So how possible edit this verse? Como é possível você querer editar esse livro, esse verso? In this way, Jiva Goswami Pad, he also start to speak with him. E assim, Jiva Goswami começou a falar assim com Vallabhacharya. And Jiva Goswami Pad established here not compare the mukti liberation with the ghost. E aí, Jiva Goswami clarificou um ponto, falou assim, nesse verso não está sendo comparado, a liberação não está sendo comparada com uma fantasma. Here, in this verse, very clearly explain the desire of mukti, liberation. That is called the ghost.
Esse verso diz claramente quem que é uma fantasma no verso ali dizendo é que é o desejo pela liberação. Isso sim é uma bruxa, uma fantasma. Because our Shastra says, if you are desire will come to merge in Brahma, Mukti, you never be also enter in Shuddha Bhakti. Que as escrituras falam que se você tem um desejo para se fundir na refulgência de Deus, o desejo por mukti e liberação, se fundir na luz de Deus, você nunca vai poder alcançar a devoção pura por Deus. And Srimad Bhagavatam first canto, second slok. What is saying? Dharma prajita kaitava atra. Parma nirmasanam satam vidya vasam atra tapatra unmulam. Srimad Bhagavatam Mahamunikrite kingba paririshara saddo hridya avaruddhate kritivi susrubhi tatkhanat. Dharma prajita kaitava. Srimad Bhagavat completely cut the desire of mukti. Então, o segundo verso do chamado Bhagavata, primeiro canto, fala exatamente sobre isso. Como que o chamado Bhagavata vai acabar com todas as filosofias, né, enganosas que estão, na verdade, falam sobre o desejo pela liberação. Ele vai acabar com todos os argumentos que falam sobre liberação. Tar madhye mukti vansha kaitava pradhan. Kaitava means there is got cheating propensity. If you have desire to coming to merge in Brahma, this is also an offense also, aparad. Então, na verdade, o desejo de você querer se fundir na luz de Deus, nessa liberação, na verdade, é a maior enganação que existe, né? E, na verdade, é uma ofensa, a parada. Why? Because jiva's spontaneous nature serve to Krishna. Mas por que isso? Porque a natureza das almas, a natureza espontânea de todas as almas é servir a Krishna. Jiver sarup hai. Everybody tell. Jiver sarup hai Krishna nitya das. Krishna tasya shakti veda ved prakash. Again speak. Jiver sarup hai Krishna nitya das. Krishna tasya shakti veda ved prakash. Jiva's spontaneous nature to serve to Krishna. Because Jiva is called Krishna Das, the servant of Krishna, Krishna Das. A natureza espontânea de todas as almas é de servir a Krishna. Por quê? Porque a alma, ela é eternamente Krishna Das, né? Serva de Krishna. And that means if you not serve to Krishna, that means you are pretending. Se você não está servindo a Krishna, você está se enganando. Tar madhye mukti vansha kaita pradhan jahaite Krishna bhakti han antardhan. Even your desire will come to merge in Brahma or liberation, then Bhakti Devi disappear from your heart. Bhakti will not manifest in your heart. Se você tem no seu coração o desejo por se fundir na luz de Deus, né, Brahma, né, Bhakti vai desaparecer do seu coração. Não vai nem aparecer no seu coração Bhakti. And Srimad Bhagavatam, this sloka very clearly explained. Dharma prajita kaitava atra. Kaitava mane? Cheating dharma. Kaitava pradhan. What is the cheating? There are many kinds of cheating propensities. But one who thinks, I will merge in Brahma or I will get mukti. Though there are many definitions of mukti, but the mukti here saying, those who want to merge in Brahma, that is called cheating propensity. Então, esse verso, o segundo verso do chamado Bhagavata fala Dharma Kaitava Pradita. Então, Kaitava significa o que? Exatamente enganoso, né? Então, religiões enganosas, filosofias enganosas, tendência de enganar os outros. O que é isso? Na verdade, a maior coisa que tem de religião enganosa é exatamente isso de você querer se fundir no Brahma, se fundir na luz de Deus. Never you ask how merge in Brahma or liberation, mukti. Então, e você nunca deve procurar saber como se fundir em Brahma, na luz de Deus, nunca. But mukti is also highest definition. Mahaprabhu explained mukti jhanatha rupam sasarupena vyavasthiti mukti. Here mukti highest perfect meaning one who realizes his own transcendental constitution form, Siddhadeha, and direct serve to Divine Radha and Krishna. That is called mukti also. Então, na verdade, mukti, quando a gente fala assim, liberação, existem vários significados de liberação, né? Então, por um lado, pode significar você se fundir em Brahma, na luz de Deus, mas a definição suprema de liberação, mukti,
Mahaprabhu explicou claramente que é, na verdade, você se estabelecer na sua forma espiritual e servir ao casal divino Radha e Krishna no But- em Goloka Vrindavan. Generally people, they want to merge in Brahma and Brahma Sajujya Mukti. Mas geralmente as pessoas, quando elas falam de liberação, elas estão querendo o quê? Elas querem se fundir na luz de Deus, né? Brahma Sayudhya And Mukti. that is very dangerous. Isso é algo muito perigoso. Or another Sajujya, that is called Ishwar Sajujya or Paramatma Sajujya. E ainda existe outra coisa que é você se fundir em Paramatma. Então isso se chama Ishvara Sayudhya ou também conhecido como Paramatma Sayudhya. Never this desire, you should not think, I will merge in Brahma or Paramatma. Então você nunca deve pensar nisso. Eu quero me fundir em Brahma, na refulgência de Deus. Eu quero me fundir em Paramatma, na super-alma. Não. So now coming to Jiva Goswami path, he told Vallabhacharya, my Gurudev Rupa Goswami has written, Bhukti Mukti Spriya. Priya means desire. What is the desire? To merge in Brahma or desire for liberation, Mukti. Então, Jiva Goswami deixou bem claro, olha só, falou para Vallabhacharya, o verso diz que o que é uma bruxa, Pichatini? É o spriha, é o desejo por Bhukti Mukti, o desejo pelo desfrute, prazer dos sentidos e por liberação. So that means this desire compare with ghost, which? Então, o desejo pela liberação, o desejo pelo prazer dos sentidos que é comparado a uma bruxa, não a coisa em si. If which Pisachini enter your body, then she will sucking all your blood and one day will be Porque se você for possuído por uma fantasma, uma bruxa, ela pouco a pouco vai sugar todo o seu sangue e no final das contas você vai morrer. Bhuta. Bhuta is very powerful. Os fantasmas, os bhutas são muito poderosos, muito fortes. And possess your body and sucking your blood. That time you will not speak. Who will speak? That ghost will speak. Então, se você for possuído por um fantasma, né, o fantasma está dentro do seu corpo, sugando o seu sangue, e ele vai falar por você, né? Quando você fala, na verdade não é você falando, é o fantasma falando no seu lugar. And so our Shastra also saying, Chaitanya Chaitamritam. Mayabadha Pisachi paile jano matichhanna hoy mayabadha jiver sebhav uday. Conditional soul. And completely contaminated the Maya. That time, and Suddha Jivatma not giving his own identification. That time that person is giving the identification of ghost. Então esse verso explica que é o seguinte, a alma condicionada, ela está totalmente cativada por Maya, pela energia da ilusão. Então, às vezes, em vez de a gente se identificar como sendo a alma espiritual pura, a gente fala, quem responde por nós? Na verdade, a gente está possuído por um fantasma de Maya. And have you seen? If the ghost possesses somebody, and that person is not giving his own identification, who is giving identification? Ghost. Vocês já viram alguém possuído por um fantasma? Então, quando a pessoa está possuída por um fantasma, a pessoa não fala por si. O fantasma fala por ela, no lugar dela. And that time very difficult to control that person. E a pessoa, quando está possuída, ela fica muito forte. É muito difícil segurar a pessoa, controlar a pessoa, sabia? If the ghost enter or possesses somebody, and very difficult to control him, he will be kicked out you. Então, se a pessoa está possuída por um fantasma, ela fica muito forte, fica tipo indomável. Se várias pessoas tentarem segurar ela, mesmo assim ela empurra todo mundo. And you ask, why have come? Oh, this person, and to this disturb me, this for this I have come. Aí você pergunta assim, por que você veio aqui? Pergunta pro fantasma. Ele falou assim, porque não sei quem me perturbou, me atrapalhou, eu vim aqui. Understand? Maybe someone offered that, what is it called? Food for ghost. If you take the food, then ghost will possess your body. Então, por exemplo, So very careful. Never eat the food which offered to the ghost. Então você tem que tomar muito cuidado. Com o quê? Com comer comida que tenha sido oferecida para fantasmas. Vamos supor, alguém pegou e ofereceu uma comida para um fantasma. Aí você foi e comeu aquela comida que era para um fantasma, aí o fantasma vai e depois vai possuir você. Então muito cuidado para não comer essas comidas. So what will you eat? What will you eat? First you offer to Krishna, Mahaprasad. Tá, então o que comer então, né? Você tem que, antes de comer alguma coisa, tem que oferecer para Krishna. Você tem que comer só a Mahaprasada. And you offer to Mahaprasad to ghost, then ghost also deliver. E aí, no caso, se você oferecer a Mahaprasada, né, o remanente de Deus, para os fantasmas, até o fantasma se liberta.
Huh? In our Rupa Sanatana Math also. One ghost, and she ghost passes in one brahmachari. Then, and she drank my Gurudev food bathing water. Then that ghost delivered and ran away. Então, no nosso templo, Rupa Sanatana Gaudiya Mata tinha uma fantasma que meio que possuía um brahmachari. E aí ela acabou, mas aí ela conseguiu beber a água que lavou os pés lótus do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. E assim a fantasma se libertou e foi embora. You understand? So now come here, Jiva Goswami established, actual Rupa Goswami Pad wrote this verse, Bhukti Mukti Spriya. Spriya means desire. This desire compared with ghost. Então, Srila Jiva Goswami deixou bem claro que quem que era comparado a uma fantasma no verso, a uma bruxa, Not era o desejo pela liberação e pelo desfrute. Not that compared with Mukti. Quem era uma fantasma no verso ali, ou seja, a comparação de ser uma fantasma não era a própria liberação, mas Then- quem tiver o desejo pela liberação, isso sim é como um fantasma. Then their learned and scholars person, Balbhacharya, he became very surprised. E aí Vallabhacharya, que era um homem muito erudito, ficou muito surpreso com aquela explicação. Then Balbhacharya, after taking bath in Jamuna, again met with Rupa Goswami Pad in his ashram. E aí, após tomar seu banho no Jamuna, de novo Vallabhacharya veio e se encontrou com o Rupa Goswami no ashram. Then Balbhacharya asked Rupa, who is this boy? E aí Vallabhacharya perguntou para Rupa, Rupa, quem é esse menino, esse rapaz? Yes. Then Rupa Goswami Pad, he is my nephew and also my disciple. E aí Rupa Goswami falou, olha, esse aí é o meu sobrinho e também é meu discípulo. And though he is small, but he is very intelligent, and he also opened my eyes also. Aí Vallabhacharya falou, olha, ele é pequeno, mas ele é muito inteligente. Ele abriu os meus olhos, ele me explicou tudo. So I will not edit your book Aí Vallabhacharya falou, because agora, your disciple, small boy disciple, Jiva Goswami, and he opened my eyes and very clearly explained about this verse of Bhakti Mukti Spriya. So how possible I will edit your book? Então Vallabhacharya falou, então agora eu não quero mais editar seu livro. Porque esse seu discípulo, né, pequeno rapaz, ele abriu os meus olhos e me explicou tudo sobre esse verso, então eu não quero mais editar seu livro. When Balbhacharya left the ashram of Rupa, then Rupa Goswami Pad, he called to Jiva Goswami. E aí quando o Vallabhacharya foi embora do ashram de Rupa Goswami, Rupa Goswami chamou assim, chamou Jiva para vir mais perto. And externally Rupa Goswami Pad very angry with Jiva Goswami. Externamente, Rupa Goswami ficou muito bravo com... Are- Externamente, Rupa Goswami ficou muito bravo com Srila Jiva Goswami. One great scholar person came to edit my book. He wants name, fame, but you did not give respect to him. You are not qualified to stay with me. Get out here. Rupa Goswami falou assim para Jiva Goswami, olha só, veio um grande homem erudito aqui até nós, ele queria editar meu livro, ele queria ser famoso, ele queria que a gente desse muito respeito para ele, honra, prestígio, e você não conseguiu fazer isso? Você destratou ele assim? Então sai daqui, vai embora. Then Jiva Goswami Pad, he came and went on the bank of Jamuna and chanted holy names. Então você não é qualificado para ficar aqui comigo, vai embora. E aí Jiva Goswami foi embora, porque o guru dele tinha mandado, aí ele ficou no Jamuna cantando santos nomes. And 3 days, Jiva Goswami Pad, he did not eat anything. E aí Jiva Goswami ficou 3 dias inteiros sem comer nada. And crying and chanting holy names and feeling separation from Rupa Goswami Pad. Chorando, cantando santos nomes e sentindo muita separação, muita falta de Srila Rupa Goswami Pada, seu guru. Then after 3 days, Sanatana Goswami Pad, anyhow he met with Jiva Goswami Pad. E aí depois de 3 dias, Sanatana Goswami acabou encontrando com Srila Rupa Goswami. And Sanatana Goswami Pad brought him, Jiva Goswami, and offered to Rupa Goswami Pad. Então, perdão, Sanatana Goswami depois de 3 dias acabou se encontrando com Srila Jiva Goswami, que estava nas margens do Jamuna, sofrendo muito. E aí Sanatana Goswami acabou trazendo Jiva Goswami de volta para Srila Rupa Goswami. And then Sanatana Goswami Pad, he asked Rupa, because Sanatana Goswami is elder brother of Rupa Goswami Pad. E aí Sanatana Goswami fez uma pergunta para Srila Rupa Goswami, né? Que afinal Sanatana Goswami é o irmão mais velho de Srila Rupa Goswami. So for this regard, Sanatana Goswami asked Rupa, what is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Sanatana Goswami lhe perguntou, Rupa, qual é o ensinamento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? What is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Qual é? Jive Daya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. The essence of all dharma religious. That is called
to give mercy to compassion to all the living entities. Então, a That is essência, called Jive Daya. então, a essência dos ensinamentos, né, realmente de Mahaprabhu é exatamente essa, que é a essência de tudo da vida, né, de todas, é que a gente deve dar misericórdia para todas as almas através dos santos nomes. You give the compassion, mercy to all the jivas, all the living entities. A gente deve ser compassivo para com todos os seres vivos. Then Rupa Goswami Pada also, yes, I know. Sanatana, this is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí, Rupa Goswami falou assim para Sanatana, eu sei que esse é o ensinamento de Mahaprabhu, que a gente tem que ser misericordioso, eu sei. So I did not give mercy to all the living entities. E aí Sanatana perguntou, por que você então não deu misericórdia para todos os seres vivos? Se você sabe que esse é o ensinamento dele. Then Rupa Goswami said, yes, I am giving mercy to everybody, compassion with all the living entities. Aí Rupa Goswami falou, mas eu tô sim sendo compassivo com todos os seres vivos, tô sim. So Jiva, one is called living entities and also Jiva means Jiva Goswami. Why not give the mercy to Jiva? Então, Jiva Goswami. Goswami depois falou assim, mas por que você não está dando misericórdia para essa diva aqui? Porque diva significa assim, todos os seres vivos são divas, almas, mas também diva também significa o próprio Jiva Goswami. Então, Sanatana Goswami falou, por que você não está dando misericórdia para essa diva, ou seja, para esse Jiva Goswami? And then Rupa Goswami Pad, very humble and embraced to Jiva Goswami Pad, and again and engaged his service. E aí, então depois, Shila Rupa Goswami acabou abraçando Shila Jiva Goswami e de novo o ocupou em seu serviço. And in this way, Jiva Goswami Pad, he served his Gurudev Rupa Goswami Pad, and he also wrote many granthas. Jiva Goswami Pad, he wrote many granthas also. Então, Jiva Goswami Pada serviu muito ao seu guru, Shila Rupa Goswami, e inclusive escreveu muitos livros, vários livros. Jiva Goswami Pad. Jiva Goswami escreveu muitos livros. And especially he also wrote the commentary of Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Mani. Especialmente Jiva Goswami escreveu os comentários ao livro Bhakti Rasamrita Sindhu e Ujjal Mani. And also commentary of Srimad Bhagavatam. Também comentário ao Srimad Bhagavatam. Many Srimad. And especially Jiva Goswami Pad, he wrote grantha that is called Gopal Champu Grantha. Especialmente Jiva Goswami escreveu um livro chamado Gopal Champu. And he wrote many granthas. And Harinamrita Vyakaran, many granthas also he wrote. Ele escreveu vários livros, como por exemplo também Harinamrita Vyakaran. Vários livros. In this way, Jiva Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Rupa Goswami Pad. Então assim, Jiva Goswami, ele satisfez todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And especially, Rupa Goswami satisfez todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, perdão. And especially what is called Narottama, Samananda, Srinivas, all they took shiksha from Jiva Goswami Pad. E também teve o seguinte, que Narottama, Shamananda e Srinivasa, os três também aprenderam muitos ensinamentos, shiksha com Shila Jiva Goswami. Narottam Das Thakur, he took diksha from Lokanath Das Goswami. Shila Narottama Das Thakur havia recebido diksha de Shila Lokanatha Dasa Goswami. Or Samananda Prabhu, he took diksha from Hridaya Chaitanya. Já Shamananda Prabhu havia recebido diksha de Hridaya Chaitanya. Or Narottam Samananda, Srinivasa Acharya, he took diksha from Gopal Bhatta Goswami. Já Srinivasa Acharya recebeu diksha de Gopala Bhatta Goswami. But all these three, Narottam, Samananda, Srinivas, all they took shiksha from Jiva Goswami Pad and learned all shastra from him also. Mas esses três, né, Narottama, Shamananda e Srinivasa, os três aprenderam muitos ensinamentos shiksha com Shila Jiva Goswami. In our todos os shastras dele. Gaudiya, that is called the two parampara. One is called Bhagavad Parampara and another is called Pancharatrik Parampara. Então, na nossa filosofia Gauriya, existem dois tipos de sucessão discipular, Parampara. Um chama-se Pancharatrik Parampara e outro Bhagavatiya Parampara. What is the Bhagavatiya Parampara? Inside and Pancharatik Parampara. Or what the Pancharatik Parampara, maybe not there, Bhagavatiya Parampara. Então, na verdade, o Bhagavatiya Parampara inclui o Pancharatrik Parampara, mas o Pancharatrik Parampara não necessariamente não vai incluir o Bhagavatiya Parampara. Maybe later we will also discuss two paramparas in our Gaudiya Sampradaya. Então, depois a gente vai talvez falar um pouco melhor sobre essas sucessões discipular. So for this, Bhaktivinoda Thakur composed this. Amnaya Praha
तत्तं हरिम परमं सर्वयुक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नांशांश्च जीवान प्रकृति कवलितानो तद्विमुक्तांश्च भावत् भेदा भेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं सद्धं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं स. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, he gave the 10 principles. Então por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur ele escreveu esse verso, né, da Shamula Tattva, que vai explicar os 10 princípios, né, difundidos pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. First is Amnaya Praha. Amnaya Tattva means Guru Parampara Prapta Veda Vani. Então, Amnaya Praha, ou seja, qual que é a evidência que a gente tem? Quais são as evidências? As evidências é Guru Parampara Prapta Veda Vani, ou seja, são as instruções dos Vedas mostradas, trazidas a nós através do Guru Parampara. Guru Parampara Jano Bhalamate. Krishna Hoite Chaturmukha Hani Krishna Sev. Chant everybody. Cantem todos. Krishna Hoite Chaturmukha Han Krishna Sevan Mukha Brahma Hoite Narade Ramoti Narada Hoite Vyasa Madha Kahen Vyasa Dasa Purna Pragya Padmanabha Goti Nihori Madhava Amse Achava Paramahanse Sisa Boli Angikaro Kare Akshavira Sisa Jaya Sita Name Porichaya Taro Dase Jana Sindhu Tare Taha Huite Daya Nidhi Adasa Vidya Nidhi Rajendra ho ilo taha hoite tahara kinkara jaya dharma name porichaya. Okay. Hariya parampara jano bhalambata. Guru parampara. You have to very carefully learn Guru parampara. That is called the disciplic succession. Disciplic succession. You have to really understand. Otherwise, you will not attain Shuddha Bhakti. Então, essa... Guru Parampara. And some people also, after this Guru, there are no any Guru. So how possible Guru Parampara will come? Those who are saying, after departure of Swami Maharaj, no Guru Parampara. After Narayan Maharaj departure, no Guru Parampara. So how would you recognize this Guru Parampara? Guru Parampara will never stop. Então essa canção diz, né, Guru Parampara Jano Bhalamate, né? Então que a gente tem com muita clareza, muita atenção, muito foco, muita, né, bem direitinho a gente tem que entender essa sucessão discipular. Isso é muito importante. Se a gente não compreender, não saber bem sobre a sucessão discipular, a gente nunca vai alcançar a devoção pura. Então, por exemplo, hoje em dia, né, a gente vê, sempre tem muita gente, antes também, ou seja, tem muita gente que acha assim, depois de Srila Swami Maharaja, Prabhupada não tem mais Parampara, não tem mais nenhum guru. Depois de Srila Narayana Goswami Maharaj também não tem mais guru, né, outros gurus. Então, como é que, se você acha isso, como que vai isso? Como é que você está estabelecendo o Guru Parampara, sucessão discipular? Na verdade, a sucessão discipular ela nunca para. And you try to understand. Those who are saying they are in the Guru, that means they are not understand. Bhaktivinoda Thakur, this philosophy. Guru Parampara Jano Bhalamate. Very carefully understand. Guru discipline, succession. Quem está dizendo que depois de certo acharya não tem outros gurus, essa pessoa não entendeu direito o princípio de sucessão discipular, essa filosofia de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então ela tem que, como mostra essa canção, Parampara Jano Bhalamate, ela tem que bem direitinho entender muito bem sobre a sucessão discipular. So we are discussing the Guru Parampara two ways. One is called Bhagavatiya Parampara, another is called Pancharatrik Parampara. According to the rules and regulations of Narada Pancharatra, that is called Pancharatrik Parampara. Então, dois tipos de Parampara, de sucessão discipular, Bhagavatiya e Pancharatrik. Né? Então, Pancharatrik Parampara tem a ver com as regras e restrições mencionadas no Narada Pancharatra. Or Bhagavatiya Parampara, and there is and you can receive Diksha mantra from any bona fide Guru. But you have to listen Hari Katha, Shiksha from one bona fide and Vaishnava.
Então, já Bhagavate Parampara, você tem que receber a iniciação Diksha, sim, de um guru fidedigno, mas você tem que ouvir Harikatha também de um Vaishnava fidedigno. For this regard, I will explain the Jiva Goswami path. Narottam Samananda Srinivas. They did not receive Diksha from Jiva Goswami path, but they took Siksha, everything from Jiva Goswami path. Então, por isso que eu mencionei, né, o fato de que Narottama Shamananda Srinivasa, nenhum desses três tinha recebido Diksha de Srila Jiva Goswami. Mas todos eles ouviram, né, muitas instruções Shiksha, aprenderam com Srila Jiva Goswami. Then, as like Vishwanath Chakravarti path, disciple Baladev Vidyabhushan Prabhu. Baladev Vidyabhushan is not Pancharatik Diksha from Vishwanath Chakravarti, but he took Siksha, everything from Vishwanath Chakravarti path. Um outro exemplo é o discípulo de Srila Vishwanatha Chakravarti Pada, chamado Baladeva Vidyabhushana Prabhu. Baladeva Vidyabhushana Prabhu, ele não tinha recebido Diksha Pancharatri de Srila Vishwanatha Chakravarti, mas mesmo assim, ele tinha recebido Shiksha, tudo na verdade, de Srila Vishwanatha Chakravarti Pada. So for the Baladeva Vidyabhushana, he is called our Sampradayic Sangrakshak. He is the protector of our Gauriya Sampradaya. Por isso que Baladeva Vidyabhushana Prabhu, ele é chamado de Sampradaya Samrakshak. Ou seja, ele é o protetor da nossa Sampradaya. If Baladeva Prabhu not appeared and also not, what is called, and attend in the assembly of Galta Pahad in Jaipur, and then our Gauriya Siddhanta and philosophy completely will destroy. Se então Baladeva Vidyabhushana Prabhu, se ele não tivesse aparecido, né, não tivesse ido lá em Jaipur, Gata Pahad, lá em Jaipur, para proteger a filosofia da Gauriya Sampradaya, naquela assembleia que teve em Jaipur, toda a filosofia do Gauriya Vaishnavismo estaria totalmente destruída hoje em dia se não fosse por ele. Understand? Entenderam? Baladeva Vishwanath Chakravarti gave all his Shakti potency in the heart of Baladeva Vidyabhushana Prabhu. Then he established Shuddha Bhakti and established how Radharani and worshipped with Govinda in Jaipur. Srila Vishwanatha Chakravarti Pada deu toda a potência no coração de Baladeva Vidyabhushana Prabhu. Por isso que ele lá naquela assembleia em Jaipur, ele conseguiu estabelecer a filosofia perfeita de que sim, Srimati Radhika deveria sim ser adorada no altar com Govinda Deva em Jaipur. And Vishwanath Chakravarti, what is written in these slokas? Aradhu Bhagavan Brajishatranaya Tadhamam Vrindavanam Rammankajid Pasana Brajaudu Vargana Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanmanam Prema Pumatmahan Shri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradro Naparaha. Who is our Ishtadev? Worship deities. Varnandana Samsundar, Krishna. E também Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreveu esse livro, né, esse verso Arada Bhagavan, que vai dizer exatamente em resumo que quem é a nossa deidade adorável é Krishna, Vrajandananda nos chama Sundar. And his abode Vrindavan Dham. Same way worship to Krishna. E da mesma forma que nós adoramos a Krishna, sua morada, Vrindavana, também é tão adorável para nós quanto ele mesmo. Aradha Bhagavan Bhajata Dham Vrinda Ramma Kachid Upasana Brajabadhu Vargena. Brajabadhu Vargena. All the gopis, they serve to Krishna with their paramour mood. E então aí as gopis, elas servem a Krishna com um humor de amante. In morning I also explain how Golok, what is called, and Vrindavan, gopis, paramour mood, parkya bhav. In this their paramour mood, they serve to Krishna and fulfill Krishna's all desires. Então de manhã eu expliquei sobre como que em Vrindavana tem o humor parakia realmente das gopis, esse humor de amante. E lá as gopis servem a Krishna com humor parakia e satisfazem a todos os desejos de Krishna. And this parakya mood, paramour mood, glorified in Srimad Bhagavatam. E esse humor parakia das gopis está descrito no chamado Bhagavatam. And that means Srimad Bhagavatam established the gopis highest paramour mood. Ou seja, o Srimad Bhagavatam, esse livro vai estabelecer o humor mais elevado das gopis, o humor Because de amantes. Srimad Bhagavatam is called spotless Puran. Srimad Bhagavatam Purana Amal Puran. Amal Puran means spotless Puran. E o chamado Bhagavatam é chamado de Amala Purana, ou seja, ele é o Purana imaculado. Srimad Bhagavatam Purana Amalam. Prema Pumartha Mahan. And Srimad Bhagavatam gives evidence
And Srimad Bhagavatam established the Braj Gopis highest Paramur mood, especially Srimati Radhika's mood in there. Então, e o Bhagavatam ele dá a evidência, ele comprova qual que é esse humor mais elevado das Gopas, esse humor diamante. And this is our highest desire. So Vishwanath Chakravarti Pad wrote these slokas. And Vishwanath Chakravarti Pad, a Sikshit disciple. Understand? That is called Baladev Vidhapasan Prabhu. He went in Jaipur in Galtapad and discussed this philosophy and established this. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Pada escreveu esse verso, né, que resume qual é a nossa meta. Nossa meta é alcançar esse humor mais elevado das Gopis, em adoração a Krishna. E aí o discípulo que aprendeu todo esse Shiksha com Vishwanath Chakravarti Pada, Baladev Videbhushana Prabhu, ele foi lá em Jaipur, no Galta Pahari, e lá ele protegeu toda essa filosofia dos Gaudiya Vaishnavas. So I am saying this is two kinds of parampara. One is called Pancharatrik parampara, and another is called Bhagavatiya parampara. Então, estou falando de dois tipos de sucessão discipular, parampara. Pancharatrik parampara e Bhagavatiya parampara. So in this way, I will say Narottam, Samananda, Srinivas, how they learn everything from Jiva Goswami Pad. Então, Narottama, Shamananda e Srinivas, eles aprenderam tudo de Srila Jiva Goswami. Then they also, Narottam, Samananda, Srinivas, they proceed to preach in Bengal, Orissa and Manipur. Então, aí os três, Narottama, Shamananda e Srinivas, depois eles foram pregar, né, na Bengala, na Orissa e em Manipur. And especially Narottam Das Thakur, he is called the embodiment of the prema of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Prema Avatar. Especialmente Narottama Das Thakur, ele é a personificação do prema de Mahaprabhu. Mahaprabhu Prema Avatar. So we have to preach this. And Narottam Das Thakur, he wrote also one grantha, many grantha he wrote, but one grantha is what? There is a Prem Bhakti Chandrika. Então, por isso também Narottama Das Thakur pregou muito, né, em outros locais, e ele escreveu um livro muito especial que se chama Prema Bhakti Chandrika. Understand? Narottam Das, whatever you learn from Jiva Goswami Pad, everything is very simple. He wrote everything in his Prema Bhakti Chandrika. Então, Srila Narottama Das Thakur, ele escreveu esse livro, Prema Bhakti Chandrika. Nesse livro ele colocou tudo aquilo que ele havia aprendido com o seu guru, Srila Jiva Goswami. De forma muito simples, ele deixou isso bem claro no livro de forma muito simples. Understand? Especially how to Guru Nishtha. For this regard, he also wrote one song. Every day we are singing this song. In Prem Bhakti Chandra. Shri Guru Charana Padma Kebala Bhakati Sadma Banda Moi Savadana Dara Prasade Bhai He Bhavatori Aja Krishna Madhava Bhakta Prasad Pure Sarva Asan Je Prasad Pure Sarva Asan Sachudan Dilage Jane Jane Prabhu Se Sachudan Dilage Hari Bhagari De Prakashita Shri Guru Karuna Sindhu Adhama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adhama Janara
loira charana. Dvapade loira charana. Okay, now we finish. Especially Jiva Goswami Pad. He wrote many granthas, I also told. But his 6 Sandarbha very prominent. If you want to become Vaishnava, you have to read 6. Jiva Goswami Pad's 6 Sandarbha, 3rd Sandarbha. Então já vou terminar, só terminando de falar sobre Srila Jiva Goswami Pada. Ele escreveu muitos livros, verdade, mas especialmente os 6 Sandarbhas. Esse livro que ele escreveu é muito importante. Se você quiser virar um Vaishnava, você precisa ler os 6 Sandarbhas. That means if you want to enter in Suddha Bhakti, you must read which Gantha? 6 Sandarbha. And Tattva Sandarbha, and Krishna Sandarbha, Paramatma Sandarbha, and Bhakti Sandarbha, or Priti Sandarbha, and you have to read. Otherwise, how do you know? And our Vaishnava philosophy. Então, se a gente quiser realmente adentrar a filosofia Vaishnava e a devoção pura, a gente precisa ler esses 6 Sandarbhas, como por exemplo Tattva Sandarbha, Krishna Sandarbha, Paramatma Sandarbha, Bhakti Sandarbha, Priti Sandarbha, o nome desses livros, né? Understand? Or only you do the Haribol, Haribol, Haribol. Then that what is called, thief will come, take your money from the pocket of Haribol. Everything will be Haribol. Mas se você acha que é só ficar Haribol, 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 o que vai acontecer? Vai chegar um ladrão, quando você tá com a mão pra cima, ele vai pegar, vai furtar o dinheiro do seu bolso e você vai ficar sem seu dinheiro. Then you lose your passport, money, everything. Não só o dinheiro, o ladrão também vai pegar seu passaporte, tudo seu ali e vai roubar. You have to want to become pure devotee of Krishna. You must read or listen 6 Sandarbhas. Então, se você quiser se virar um devoto de Krishna, né, realmente você vai ter que estudar os 6 Sandarbhas. Why? Because then your mind will be fixed. Siddhanta. Siddhanta bolya chitte laite na karalas. Jahaite Krishna lage sudhira manas. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. If you Tattva Siddhanta, then your mind will never, what is it called? Shaking here and there. You will be fixed. Então vocês não devem ter preguiça de adentrar as escrituras, do Tattva Siddhanta, as verdades conclusivas. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, adentrarem todas as verdades conclusivas, a mente de vocês vai ficar fixa. Não vai ficar agitada, indo para aqui, ali, vai ficar fixa. So, everybody to learn, understand? First we will read Upadesamritam, Rupa Goswami Vacho Vigam Manasa Krodha Vigam Jiha Vigam Udarapasta Vigam Etan Viganju Vishati Dhira Sarvam Primang Prithivi Sasisat Attahara Prayasascha Prajalpa Niyamagraha Janasangascha Lolancha Sarabhi Bhakti Vinasati Utsad Nischad Daljat Tat Tat Karma Pravartana Sangat Tyaga Sato Vritti Sarabhi Bhakti Prasid. In this Upadishamrita sloka you have. Otherwise if you don't know any Tattva Siddhanta, Haribol, Haribol, Haribol. This is not perfect way. If you want to become Suddha Vaishnava, perfect Vaishnava, you have to learn Tattva Siddhanta. Especially you have to learn which Grantha? 6 Sandarbha. Understand? And when we came in Mathura, the Gurudev also gave class to us also. Tattva Sandarbha, Bhakti Sandarbha, and or Krishna Sandarbha and Priti Sandarbha. And you have to. Without reading the Sandarbha, how possible to know that the perfect meaning of Suddha Bhakti? Então, se você quiser realmente virar um Vaishnava, não adianta ficar só Haribol, Haribol, né, ser furtado depois por um batedor de carteira. Você precisa realmente aprender essas escrituras, aprender os Sandarbhas, os 6 Sandarbhas de Srila Jiva Goswami, né, para você poder adentrar a Shuddha Bhakti. De verdade, eu lembro que quando eu vim para Mathura, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele ensinou pra gente esses Sandarbhas. Ele dava aulas pra gente do Tattva Sandarbha, Bhakti Sandarbha, Krishna Sandarbha e o Priti Sandarbha também. I'll not take too much of time, almost 8:45, so I'll not take too much of time. And tomorrow you also fly, our flight also. So maybe next time and continue. I also explain that Jiva Goswami Pad, his contribution
and his life history. Então não quero tomar mais muito tempo de vocês, que são 15 para as 9. E amanhã de manhã também tem o meu voo, né? Mas aí talvez da próxima vez que eu voltar aqui eu fale mais para vocês sobre a contribuição de Srila Jiva Goswami. Jai Srila Jiva Goswami Pad Ki Jai. Jai Govinda Bala Hari Gopal Bolo Govinda. Oh Govinda Bala Hari Gopal Bolo Govinda. Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banari. Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay. Thank you for your kindness. I'm going to take too much of your time. Actually, I brought Annakut Mahaprasad from Govardhan, but one packet I gave in here. Simple. Another packet with me. Every day I am thinking I will distribute it, but I forget. So I not more carry with me. So you can also take little. Então, eu não quero tomar mais muito tempo de vocês. Na verdade, eu trouxe uma praçada de Giriraj no Putamahotsav. Para vocês, eu distribuí a primeira caixa lá em São Paulo e todo dia eu pensava, eu vou distribuir a segunda, mas esquecia. Então hoje eu trouxe para vocês, não quero vocês. Those who want to take Quem quiser Harinama, Diksha, Kantimala, Japamala, aproxime-se de Gurudeva e também so today is the last program. Hoje é o último programa, o último dia. Quem quiser Harinama, Diksha, Kantimala, Japamala e depois também peguem as revistas, os livros. Vamos levar a revista Jai Gurudeva. E a Shiksha Guru Priyabandhu. And magazine. Oi. Hey. Haribol, quem ainda não comprou a revista do centenário de Srila Swami Maharaj, por favor, compre agora aqui, porque é R$10 só e é uma revista linda, sem paralelos, assim, além do conteúdo das palestras, a parte gráfica, assim, o design dela tá muito especial, então, por favor, adquira a sua revista, que é algo assim que não vai ter de novo, então, por favor, só falar comigo aqui, quem quiser. Haribo. Doce do Deus. Sweet do Deus. Vai. Pede, bota a mão. Vai lá, Haribol. Eu queria também dar uma palavra aqui a todos. Pedir que, por favor, assim, não repassado em cima dos tatames. A gente vai fazer uma fila assim de tatames na lateral. E aí você senta em cima dos tatames e honre a praçada fora dele. Porque senão depois a gente tem que ficar limpando tudo de novo os tatames.